Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Whitehorses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos, mas hoje é sexta-feira e essa é a nossa segunda edição. A primeira foi o especial da alta, que nós fizemos ao vivo aí no começo dessa manhã, e agora estamos fazendo um também numa condição especial, porque amanhã estaremos na BitConf, tudo dando certo, evidentemente, e aí então talvez não tenhamos as condições ao longo do dia de estar fazendo aí o nosso programa, rodando aí as nossas simulações para estar fazendo análise para vocês. Então nós começamos a fazer análise para o dia de amanhã, sábado. Já hoje nós já temos aí o fechamento diário, podemos fazer isso. Nada disso exclui a possibilidade de estarmos fazendo uma edição amanhã, mas porém com foco aí eventualmente diferente em função desse evento aí que vai estar acontecendo 4 e 5 de maio, nesse sábado e domingo em São Paulo. Nós já vamos mostrar isso para vocês aí no final do nosso giro pelo mercado. Não se esqueça então de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa como esse. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Whitehorses, melhor representam o nosso comportamento, e como nós comentamos aí hoje de manhã, na análise seguinte, provavelmente aquele leve canal de baixo que tinha sido desenhado e já imediatamente rompido, seria então corrigido por uma devida representação. O que está acontecendo agora, a gente ainda vê aí os preços aí sem ter essa discretização em um canal, subcanal de alta rente ao topo desse canal vigente, mas não importa, nós estamos aí claramente com o canal de alta. E nós temos aqui uma excelente confirmação do volume que nós tivemos no dia que terminou hoje, né, às 21 horas, foi um volume aí bastante acima da média, e praticamente 2 desvios padrão acima da média. Excelente volume, excelente força, excelente rompimento, pessoal, acima de nós, os 6.000. Isso é muito positivo, faz tempo que a gente espera isso. A gente quer comentar um pouco mais no gráfico. Tem aquela semana ali que para nós foi a semana chave para a Bitcoin. A gente gostaria que mais pessoas estejam comentando esse tipo de momento, porque foi um momento muito importante aí na definição dos preços da Bitcoin. A gente quer fazer aí um agradecimento a todos aqueles que operaram comprados naquele momento. Nós já vamos ver qual é, a gente já comentou em análises anteriores. O que nós temos aqui? Uma perspectiva clara, inequívoca de alta. Essa perspectiva ela começou a ser formada, nós já falamos aqui, vamos repetir, no dia 8 de fevereiro. Foi quando então o movimento lateral rente ao fundo deu lugar a uma trajetória altista, primeiramente então com uma inclinação gradual que foi aos poucos se acentuando até que nós tivemos então o movimento brusco no dia 2 de abril, e desde então, como a gente tinha falado, que era importante que não tivéssemos recusa ao corpo desse candle aqui, na realidade isso que aconteceu dentro de uma hora. Isso, recuos ali dentro, então, prejudicariam o viés altista dessa movimentação. Isso não aconteceu, a gente está vendo o resultado. Estamos aí knocking on heaven's door, evidentemente, não heaven, as 6.000 pontos aqui para a Bitcoin. Isso aí é bastante positivo, mas não é tudo. É a parte inferior de uma região que a gente já comentou em análises bem anteriores, aí feitas em setembro, outubro, na época que nós fizemos análises semanais. Existe uma região muito importante que é sub 10K e acima dos 6K. Essa é uma região onde tipicamente tem bastante volume dentro da Bitcoin, e o 6K é justamente então o fundo dessa região, então ele tem bastante espaço para oscilar. Ele provavelmente vai oscilar bastante ali uma vez que ele fizer a entrada, como ele fazia então quando nós fizemos aquele nosso recuo desde os 20K, onde tinha grande expectativa de que nós teríamos aí uma renovação na alta. Talvez ela não aconteça. É bastante positivo para uma moeda ter um preço estável, isso ajuda na precificação. Alguém pode argumentar, críticos dessa moeda não faltam, que oscilar entre 6 e 10K não é exatamente uma estabilidade, mas para quem acompanha Bitcoin pode ter certeza que é sim. Então a gente tem aí uma perspectiva aí de alguns meses ficando dentro da faixa 6K, 10K, apesar de ser uma faixa evidentemente bastante ampla, é uma faixa sim com uma oscilação menor do que a gente viu aí dentro do histórico dessa moeda. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa aí
para o final do sábado, dia 4 de maio. E aí o que nós temos aqui? 5.802 Tethers no final do sábado, às 21 horas, na Binance Bitcoin cotado em Tether. 1,49% é a nossa margem de erro, que implica que nós estamos fazendo a previsão correta de 98,51%, equivalendo a 61% da variação dos preços de um dia para o outro deste ativo. A gente vê aqui a correlação entre preço e volume aí oscilando próximo aos 50%, que mostra aí que existe também a contribuição de outros fatores, o que permite sim recuos com volume e avanços sem volume. Neste momento, então, como nós estamos aí uma certa distância aí da próxima resistência e uma certa distância aí do suporte, é bem natural então que nós tenhamos aí essa redução na correlação, porque nesse momento o volume deixa de ser tão importante e os preços começam a ter uma liberdade de movimentação, talvez dependendo mais deles próprios e de fatores que não o volume. O intervalo admitido para o final desse sábado, então, dia de amanhã, 5.720 até 5.884, não está previsto aqui pelo nosso algoritmo uma visita ao 6K, salvo evidentemente em movimentos intraday. A gente tem que deixar bem claro que esse intervalo previsto ele não é válido para o range diário, ele é válido para o fechamento diário, que deve estar incluso aí dentro desse intervalo, segundo esse algoritmo. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. A gente faz o nosso giro e começa com Live Coins, blockchain e criptoeconomia. Homem perde 5,9 milhões de reais em golpe de Bitcoin. Azar do goleiro, a gente lamenta, mas todo mundo sabe que investimento tem risco e cada um cuida do seu. A gente tem que confiar nos parceiros, sim, mas a gente tem que ter nossas garantias e tem que observar de perto os investimentos, acompanhar o rendimento e jamais achar que o dinheiro vai render por si só sem algum tipo de supervisão. Vamos então ao CoinMarketCap, agregador de dados. Então, Bitcoin, nesse momento, o benchmark valendo 5.851 dólares. Então, nós temos aí Ethereum 170 dólares, então fazendo aí a nova entrada na casa dos 170, deixando para trás então os 160 que vigoraram aí por bastante tempo. Ripple aí entrando nos 31 centavos, nós agradecemos, a gente informou, tem uma pequena posição aí em Ripple. A gente fez um teste aí para testar a valoração dessa moeda, a gente acredita que ela possa subir ainda um pouco mais, vamos esperar. Bitcoin Cash retornando aos 300 dólares, nós avisamos que Bitcoin Cash e Litecoin, que ainda não fez toda a evolução que a gente acredita que ela pode fazer, em 80 dólares. Quando a Bitcoin Cash estava na casa dos 260, retornando dos 248, foi praticamente o fundo dessa movimentação, a gente disse, olha, tem um espaço de valorização para buscar a relação perdida entre Bitcoin Cash e BTC. Litecoin, mesma coisa, isso estava então no 68, estamos aí em 80, então temos aí praticamente 20% de valorização em cada uma dessas coins apenas nesse período. Então isso mostra as oportunidades que acontecem. EOS então confirmando aí a sua rompimento aí acima dos 5 dólares e vejam só, a Binance Coin com toda essa movimentação acontecendo no mercado, ela valorizou-se $1. Fazendo aí a velha luta do rochedo contra o mar, acima dos 22, abaixo dos 25. Vamos ver quanto tempo ela leva aí para fazer esse rompimento. Tudo isso é bastante natural em virtude da excelente valorização que ela teve. A gente deve lembrar, enquanto a Bitcoin estava em 13.200, Binance Coin chegou a mergulhar aos 5 dólares. Agora está aos 23, fazendo aí uma visita rápida aos 25. Então são praticamente aí 5 vezes aí de valorização. A gente está falando aí de 400% de valorização. E isso aí é uma valorização extrema, bem maior do que praticamente todas as demais, as principais coins. Então é natural agora que ela
faça o que a gente chama de break-even, ela se equalize em taxa de valorização um pouco com as demais, não necessariamente para o mesmo volume, mas em torno da mesma ordem de grandeza. Falando em ordem de grandeza, vamos ao volume, e aí sim, BitMEX 4.5 bi negociado nas últimas 24 horas. Agora começa a ficar claro, a gente espera, mais uma vez, quando a gente comenta que o volume é importante, e aí vocês devem lembrar como o BitMEX às vezes estava abaixo de 1 bilhão, logo acima de 1 bilhão, a gente diz isso é um volume fraco, nós não vamos romper resistências assim. Com 4.5 elas não permanecem mais do que 24 horas sem que a próxima seja atingida. É exatamente esse tipo de movimentação que a gente esperava, esse tipo de volume, apesar de OKEx, por exemplo, 1.5 bi, ser um volume elevado, é um volume baixo comparado com os pares. E aí nós temos Binance também, um pouco mais abaixo ainda, praticamente 1.2 bi nas últimas 24 horas. Quem sabe essas duas exchanges aí colocando 1 bi a mais cada uma, aí sim a gente tem aí uma potencial valorização que nos coloque de vez acima dos 6.250, como a gente já vem comentando há agora alguns dias, que é o alvo aí, na nossa opinião, dessa trajetória. Então, nós ainda temos aí potencialmente uns 10% de valorização, na nossa opinião, no benchmark da Bitcoin, negociado aqui na CoinMarketCap. E aí a gente entra no mercado nesse momento, a gente começa com o gráfico de uma semana e mostra aqui os 6 meses aqui que nos distanciaram, então do dia 12 de novembro, quando nós perdemos os 6K ainda de uma forma definitiva, até esse momento agora, então praticamente aí o fim de outubro, acho que no gráfico semanal, a semana iniciada aí no dia 29, e a gente tem espaço aí então para estar fazendo esse teste, como a gente tinha comentado aí, quem está nos acompanhando no Twitter e no Telegram, entrar na BitConf aos 6K. Então isso é bastante provável, visto aí o volume que nós estamos tendo. Nós estamos aí já quase no final da semana e ainda temos aí mais 2 dias, então todo sábado, todo domingo. Essa semana está com volume menor do que a semana anterior, mas provavelmente vai ser um volume um pouco maior ou da ordem da semana que a antecedeu. Então é sim um volume menor do que as últimas semanas, mas ela não deixa de ser um volume elevado e isso é bastante positivo. Nós estamos aí com um viés positivo, um viés altista e então um volume aí em ordem, em tandem aí com as demais semanas, à exceção de alguns picos semanais, em especial aí no início desse mês. Então é fantástico para simplesmente manter o curso de ascensão. Vamos dar uma olhada então no gráfico diário. Então nós estamos aí recém no início desse dia, nós estamos aí na segunda hora completa aí desse dia de hoje, né? Então 1/12 aí do dia já se passou e a gente pode ver que nós estamos aí com um volume razoavelmente pronunciado, apesar da escala aqui não ajudar muito, mas é um volume 1/12 de um dia, então ele provavelmente vai ser muito maior do que os dias que antecederam, exceto o dia de ontem, então provavelmente aí na mesma ordem, um volume forte, daí a nossa expectativa da entrada ou reingresso aos 6K, e a gente acredita que trocando então o número dos 5 para o 6, isso pode ser um limite psicológico que pode estimular ali os players a estar entrando no mercado, porque na verdade não é tão psicológico assim, mas isso chama a atenção da mídia, isso chama a atenção para a moeda e aí isso provavelmente traz um pouco mais de capital e assusta então a força vendedora, em especial aí pelo fechamento de posições vendidas, e isso ajuda a construir um preço um pouco maior. Então, nós temos aí esse viés de alta expresso, e aí, se a gente for olhar, então, vamos voltar aqui para o gráfico semanal, porque nós estamos olhando agora para cima, e aí, evidentemente, a escala não ajuda, a gente poderia ter feito um zoom aqui, mas nós começamos a ter resistência, então, talvez logo acima dos 6.000, tem alguma reação, a gente acha isso pouco provável, porém não impossível, e aí a gente começa a ter então os limites físicos, aí começando 6.150, 6.250 e a média desses valores 6.500, que é o final aqui, as últimas semanas de estabilidade.
de praticamente nenhum volume que nós tivemos. Eu me lembro ainda da impressão que nós tínhamos nessa época ali, a gente vê aqui 3 semanas, onde os preços praticamente não se mexiam, praticamente não existia negociação. Tu tinha aí, por exemplo, aí dias onde tu tinha 60 bitcoins negociadas aí numa das principais exchanges brasileiras. Hoje ela está em torno de 500, né? Então nós temos aí com 6.500, provavelmente esse aqui é um valor de equilíbrio aqui para os preços que correspondia ao fundo dessa oscilação assimétrica porque ela mais se movimentava para cima do que para baixo, né? Foi nesse período aqui todo do reingresso aqui desde abril não, né? Mas desde julho, agosto, onde nós começamos a desenvolver o conceito de atrator, que era essa região aqui que atraía os preços, não deixa de estar fazendo isso agora. Então a gente pode, quem sabe, voltar a ter comportamento parecido com esse, quando forme-se um consenso no mercado de que os preços acima dos 6.200, em torno dos 6.500, é um equilíbrio natural. Uma outra consequência disso é a viabilidade aí da mineração aí dessa criptomoeda. A gente espera aí que nesse período de 6 meses a relação custo-benefício tenha ficado mais favorável aos mineradores. Então o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo aí força, volume aí bastante forte, e nós estamos aí então nesse movimento ascendente, nesse momento aí 5.870, praticamente aí nos 5.900. Se nós estender um pouco mais a transmissão, agora 23 horas e 3 minutos, é muito provável aí que nós entremos ao vivo praticamente nos 6K. E então, antes de encerrar, last but not least, por último, mas não menos importante, está aqui o site da BitConf. Vocês podem entrar aqui e adquirir o seu ingresso, 4 e 5 de maio em São Paulo. Aqui mostra como se credenciar. Vocês podem ter acesso aqui à programação completa ali, se não me engano, nos 4 palcos aí que a empresa tem, o evento vai ter, e vocês podem aí estar fazendo a aquisição aí do seu ingresso diretamente na homepage, vai abrir uma pop-up aí para vocês. Então vocês têm aí a programação completa e os principais aí palestrantes. Parabéns aí para a equipe que fez essa organização, esse tipo de evento aí que a gente precisa para dar divulgando aí na comunidade aí a tecnologia, o que está sendo feito e a importância disso tudo. A gente precisa educar as pessoas, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de assinar o nosso canal, não se esqueça de ativar as notificações e não se esqueça, evidentemente, aí de visitar o site na Amazon. Vocês vão ter ali o link na descrição desse vídeo do nosso livro Eu Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise. A resposta é não. Saiba como liberar capital para investir, quantificar oportunidades. Não adianta ter oportunidades e não ter como aproveitá-las, né? É preciso estar preparado para elas e aí sim ter o talento para investir, né? Isso aí parafraseando Niccolo Machiavelli no livro Não é o Príncipe, é o livro da Arte da Guerra. A Arte da Guerra não é do Sun Tzu? Sim, a Arte da Guerra é do Sun Tzu, mas existe um outro livro chamado Da Arte da Guerra, também escrito por Niccolo Machiavelli, o mesmo autor de O Príncipe. E aí ele fala que se existe talento, mas não existe a oportunidade, então isso não é culpa da pessoa. Mas aqui a oportunidade ela vem porque ela é uma crise, então é necessário que tenha talento para que essa crise não nos destrua e seja de fato uma oportunidade de investimento. E para isso você vai querer saber os sinais da crise perto de você, que é o bônus desse nosso livro. Preço nominal dele R$ 20,21, à venda então na Amazon na forma de e-book e atualmente, se não me engano, em promoção de 50%. Por favor, participe, não perca mais essa oportunidade. Pessoal, muito obrigado, até a próxima edição do nosso programa. E antes de encerrar, um abraço então para o Germano Preischer, daí por ter feito a inscrição no nosso canal, grande amigo nosso aí, excelente fotógrafo, não só isso, uma excelente pessoa aí lá de Porto Alegre. Abraço para ele e para toda a família. Pessoal, tchau.